Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, sede vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Então, estamos aqui reunidos mais uma vez na nossa perseverança de adultos. Esta é a nossa quarta aula desde a retomada, né? Todas as aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. A Leia até pediu essa semana para eu reenviar a terceira aula, né? Que foi sobre a Santa Missa e o Santo Rosário, né? A missa diária e o terço diário. E então, na nossa primeira aula nós falamos da direção espiritual e do plano de vida espiritual. Na segunda aula falamos da confissão e do exame de consciência. Na última aula, como eu acabei de falar, falamos da missa diária ou missa frequente, e o terço diário ou terço frequente. E hoje nós falaremos, até para aproveitar este mês de junho, né? É bom dizer que sempre nos reunimos na última quinta-feira de cada mês. Eu não sei se para vocês, mas para mim está bem mais equilibrado, bem mais ordenado até na minha vida. E teve um mês que eu tinha um compromisso e a gente conseguiu readequar para uma outra quinta-feira e deu muito certo.
Graças a Deus, eu penso que atingimos aí a fórmula ideal, o modelo ideal para a perseverança, que é mensal mesmo. A ideia é que seja algo perene, para sempre. Então tem que ter um ritmo próprio. Não dá para ter o ritmo da catequese, e até o ritmo quinzenal me parece que estava exagerado. Eu imagino que o mensal está muito bom. Calha também da gente ter a adoração aqui na paróquia, na própria quinta-feira. Então, para aqueles que têm a disponibilidade de chegar mais cedo, podem até vir à Santa Missa às 18 horas, depois a adoração e depois a perseverança. Então, fica uma coisa muito boa também. E a ideia é sempre trazer temas práticos, concretos e de aprofundamento da nossa vivência católica. Temas que a gente não consegue tratar na catequese ordinária, e a ideia é aprofundar em vista aí o nosso caminho mais importante, que é a busca da santidade. É esse o sentido da perseverança, e por isso que ela é perene, porque esses temas são inesgotáveis, graças a Deus. Então, hoje, como eu falava, até para aproveitar o mês de junho, nós falaremos das sagradas devoções, né? Da devoção das primeiras sextas-feiras, em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, e a devoção dos primeiros sábados em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. E o interessante é que ambas essas devoções, elas já são vividas aqui na paróquia. Então não é algo que a gente vai ter que fundar uma pastoral ou pedir para o Frei João para que a gente comece a viver. Isso é que é bonito. Aqui na paróquia a gente já vive ambas as devoções. Basta que nos entremos, né? Não entremos necessariamente nos grupos, mas passemos a viver estas devoções, que são pedidos diretos de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. É isso que a gente vai falar hoje. Só para deixar assim desde o início bem claro, quem conserva aqui na paróquia também não é uma obrigação isso, mas aqui na paróquia é muito apropriado que seja, porque é um grupo que nasce em meio a essa devoção do Sagrado Coração de Jesus, mas quem conserva e promove essa devoção aqui na paróquia é o apostolado da oração. Eu não sei se eventualmente alguém aqui faz parte do apostolado da oração, a Rita faz, né? Eu estou para entrar, parece que eu vou ser o terceiro homem do grupo, porque é um grupo que tradicionalmente tem mais mulheres, mas eu perguntei se homens poderiam participar, parece que tem 2, inclusive o Lélio, que faz parte aqui do nosso grupo de WhatsApp, da Perseverança, já veio, se eu não me engano, já veio pelo menos uma aula. Ele faz parte do apostolado da oração. Então fica aí o convite, quem quiser conhecer o apostolado da oração e eventualmente ingressar. O fato é que aqui na paróquia as devoções das primeiras sextas-feiras são conservadas e promovidas pelo apostolado da oração. E as devoções dos primeiros sábados, quem organiza, eu já citei esse casal aqui na aula passada, é o casal a Mirelle e o Conde. A Mirelle e o Conde que organizaram, e há alguns anos, todo primeiro sábado a gente tem aqui na paróquia o terço, o Santo Terço, e depois a Santa Missa, né? Em desagravo ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então hoje a gente vai entender de onde surgiram essas duas devoções e qual é o sentido delas e por que é tão importante que a gente incorpore estas duas práticas na nossa vida católica. Isso aqui, me arrisco a dizer, não é uma opção, tá, gente? Não é que quem não fizer isso estará em pecado grave, de forma nenhuma. Não é algo que a gente vai fazer sob pena de pecado grave. Mas o detalhe é esse. E eu já falava isso na aula passada. Na nossa vivência católica, a gente só não tem que fazer o que é o básico, digamos assim. A nossa vida a vida católica não é assim. Não é simplesmente cumprir os mandamentos, o que já é bem desafiador e é muito importante que façamos. Mas a gente tem que dar algo a mais. Se a gente de fato quer ser santo, se a gente de fato quer buscar a perfeição cristã, a gente tem que dar algo a mais. E aqui, como eu falei, são pedidos diretos de nosso Senhor Jesus Cristo, com relação às primeiras sextas-feiras, e de Nossa Senhora, mas quando eu falo de Nossa Senhora e Nossa Senhora é porque ambos pediram as duas coisas, né?
A gente vai ver que, inclusive, a devoção aos dos primeiros sábados, Nosso Senhor pede claramente, ele fala, inclusive, com a irmã Lúcia, não apenas Nossa Senhora, apenas entre aspas, Nosso Senhor também fala com ela. Então, é algo fundamental que a gente incorpore, que a gente aprenda o que fazer, como fazer, e a gente vai ver que é algo muito simples. Eu me arriscaria a dizer também que é muito fácil fazer. E aí é que está o detalhe, eu queria falar isso no início da aula. Ao longo aí dos últimos séculos, nós vivemos uma série de revoluções, né? Nós poderíamos falar as três principais, né? Primeiramente, a Revolução Protestante, que é uma revolução do homem contra a igreja. Então, é dizer não à igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, sim, a igreja não. Isso é a Revolução Protestante em linhas gerais. É uma heresia eclesiológica, né? Que diz não à igreja, como se isso fosse possível, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não dá para dizer sim à cabeça e não ao corpo. Eu devo dizer sim ao Cristo total, como dizia o nosso pai Santo Agostinho, cabeça e corpo. Cristo total, nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja. Depois a Revolução Francesa, que é dizer sim a Deus e não a nosso Senhor Jesus Cristo. Então já é uma revolução que atenta diretamente contra o cristianismo, contra nosso Senhor. Sim a Deus e não a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo em linhas gerais, tá, gente? É evidente que tais revoluções são muito mais complexas do que isso. E a terceira revolução, a Revolução Comunista, ela já avança e diz não para Deus. Já diz não para Deus. E aí, é claro, é uma revolução que promove diretamente o ateísmo. E agora a gente já está num contexto de viver a quarta revolução, que é de meados do século XX, que alguns dirão que é a Revolução Marcusiana, que ela avança ainda mais e diz não ao homem. Eu não sei se vocês viram hoje, até é uma péssima notícia, é evidente, mas calhou bem para essa aula, para o que eu estou falando agora. Eu não sei se vocês viram a nova campanha publicitária do Burger King, que colocou, eu posso colocá-la no grupo depois, colocou crianças para defender o lobby gay. Crianças que aparentemente são filhos e filhas de pares homossexuais, ou de dois homens ou de duas mulheres, a justificar o homossexualismo, e a crianças mesmo, tá, gente? Tem crianças ali de 10 anos, mas tem mais novas, dizendo, o homem pode gostar de homem, pode gostar de mulher, isso é normal. O Burger King fez isso, colocou crianças diante de câmeras e está divulgando esses vídeos, mostra inclusive o rosto das crianças. Aquilo ali foi feito pelo próprio demônio. Então ali a gente já vê a Revolução Marcusiana, que já é um passo além da própria Revolução Comunista. Então, diante de tudo isso, a nossa tendência é achar corretamente que a gente tem que fazer algo, que a gente tem que lutar contra isso, e de fato temos que lutar com todas as armas das quais nós dispusermos. Nós precisamos enfrentar todos esses absurdos, porque não tenham dúvidas que muitas almas serão condenadas ao inferno por conta de todos esses erros que eu citei. Desde o protestantismo, o erro promovido pela Revolução Francesa, que nós poderíamos chamar em linhas gerais de liberalismo, é um liberalismo de fundo maçônico, então tem tudo a ver com a maçonaria também. Depois o erro do socialismo e do comunismo, e agora o marcusianismo, que a gente poderia situar no entorno ali da ideologia de gênero. Não tenho dúvida que todos esses erros, se nós não fizermos algo e fizermos desde já, muitas almas serão condenadas ao inferno por conta de tudo isso. Essas crianças que participaram desse vídeo, se não for a misericórdia de Deus na vida delas, elas estão a caminho do inferno hoje. Pelo que elas falaram lá, não é nem que elas pecaram, mas elas pensam isso. Que adultos que essas crianças se tornarão, se essas crianças pensam isso hoje. E se a gente não cuidar delas hoje, e de todas as pessoas que serão influenciadas negativamente por tudo isso, só que aí que está, o que é lutar contra isso? É claro que a gente tem que fazer algo. Não seria errado ir ao Ministério Público, invocar o Estatuto da Criança e do Adolescente, juridicamente processar o Burger King, medidas políticas, medidas de boicote ao Burger King, conclamar os católicos que não
frequentem, que não comprem, tudo isso é muito válido, mas a gente se esquece do primeiro ato para combater esses erros, que é a oração, que é a penitência, que é clamar aos céus por justiça, que é clamar aos céus por misericórdia, que é clamar aos céus eventualmente até pela conversão dos autores dessa campanha publicitária, de todos esses erros. Então vejam que é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, porque essas duas devoções surgiram no contexto de duas dessas revoluções que eu citei. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela surge 100 anos antes da Revolução Francesa, na França. Nosso Senhor aparece para uma religiosa da Ordem da Visitação, que foi fundada por São Francisco de Sales, uma visitandina, como se diz, Santa Margarida Maria de Alacoque. Tem até uma paróquia na Lagoa, belíssima igreja, que é dedicada a ela ali perto da subida para o Rebouças, vocês já devem ter visto. 100 anos antes da Revolução Francesa, Nosso Senhor aparece e pede a ela que diga ao rei da França que consagre a França ao seu Sagrado Coração, que coloque o estandarte do seu coração na bandeira da França. E aí tem uma série de medidas práticas que Nosso Senhor pediu e o rei da França não fez. A mensagem parece que até chegou a Luís XIV, mas ele não atendeu o pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo através daquela religiosa. E o que aconteceu 100 anos depois? A Revolução Francesa, que tantos males causou ao mundo e tantos males causa até hoje. Nossa Senhora em Fátima pede a devoção ao seu Imaculado Coração, pede uma série de outras coisas, como por exemplo a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, para que os erros da Rússia não se espalhassem pelo mundo, e também não foi atendido, e se foi atendido de forma atrasada, e claro, o que aconteceu? A Rússia espalhou seus erros pelo mundo, e esse vídeo do Burger King é uma consequência direta dos erros da Rússia que foram espalhados pelo mundo. E ali estava no contexto também da Primeira Guerra Mundial, na iminência da Revolução Comunista de 1917. E o que aconteceu? Houve a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Nossa Senhora não foi ouvida e não foi atendida. Então vejam que são fatos concretos, históricos, que Nosso Senhor não pediu para Santa Margarida Maria de Alacoque que fosse formado um exército para combater os revoltosos, para combater os jacobinos, para combater Robespierre. Nossa Senhora não pede para os pastorinhos de Fátima que fosse feito formado um grupo de intelectuais, ou mesmo um exército, ou outra medida exterior. Não, o que eles pedem é oração e penitência. Consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus, consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Vejam, atos de devoção, atos de oração. Então, o que eu queria provocar em vocês aqui hoje é, se nós desejamos defender a fé, e devemos desejar, porque o fiel católico ele deve defender a fé católica. O fiel católico, sim, ele é um soldado de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a nossa principal arma é a oração. São Pio de Pietrelcina chamava o rosário, né, o objeto de arma, né? Teve um dia que ele perdeu o Santo Terço e ele gritava: onde está a arma? Onde está a arma? E o irmão lá, o irmão Capuchinho, não entendia o que ele queria. Depois é que ele foi entender que ele estava procurando o terço. Então nós precisamos abraçar estas duas devoções, porque disso depende a salvação de muitas almas. Antes de tudo mais que nós queiramos fazer, e não deixemos de fazer, não deixemos de pregar, não deixemos de anunciar o Evangelho, não deixemos de ingressar com ações, de promover boicotes, não deixemos de denunciar os erros, não deixemos de fazer nada disso. Mas em primeiríssimo lugar, atendamos a estes dois pedidos de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Abracemos estas devoções. Muitas almas, a começar pelas nossas próprias, serão salvas se nós abraçarmos estas duas práticas. Esse é o ponto da aula de hoje, que nós possamos aqui enquanto grupo
enquanto o nosso querido grupo da perseverança, que nós possamos abraçar estas duas devoções. Então vamos a elas. Eu trouxe aqui um materialzinho do Centro Dom Bosco que a gente fez, que se vocês animarem a gente pode até ir para uma gráfica e imprimir, que não sai caro. É um materialzinho que ajuda as pessoas. Eu trouxe 5, eu ia dar para os 5 mais pontuais como prêmio, mas tinham mais de 5 que chegaram inclusive antes de mim aqui, então eu vou ter que dar, eu vou dar para as mulheres então, né? Fica mais cavalheiresco, né? Mas eu estarei no Centro Dom Bosco amanhã. Se alguém quiser que eu traga mais, é só me falar. São materiais que ajudam a vivência das devoções, porque aqui tem as datas que a gente vai anotando, explica a devoção e o que você tem que fazer. Então, o Centro Dom Bosco elaborou esse material, eu tenho o PDF, então é só levar numa gráfica e a gente consegue fazer. Eu pensei da gente distribuir aqui na paróquia, sempre nas primeiras sextas-feiras. A Rita pode até ajudar com isso. A Stephanie, que é a coordenadora do apostolado, ela se animou, ela gostou da ideia. Então a gente pode fazer isso nas primeiras sextas e nos primeiros sábados. Eu pensei em distribuir para quem estiver aqui na igreja, para as pessoas que vierem para a missa, que às vezes não conhecem. Então eu lerei o material do Centro Dom Bosco daqui a pouquinho, mas eu darei então para as 5 mulheres que foram mais pontuais. Que Deus me ajude a lembrar. Mas eu vou dar esse prêmio e amanhã, quem quiser só falar comigo, eu pego mais lá no Centro Dom Bosco para as demais pessoas. Então vamos às devoções. Primeiro, a devoção das primeiras sextas-feiras, em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, que pode ser chamada também da comunhão reparadora das 9 primeiras sextas-feiras em honra do Sagrado Coração de Jesus. Como eu gosto de fazer, eu escolhi aqui 3 passagens da Sagrada Escritura, eu lerei 2 agora e a outra depois, só para a gente fundamentar, né, e perceber como essa devoção ao Sagrado Coração e também a devoção ao Imaculado Coração de Maria, como elas fazem todo o sentido. Então vamos ao capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o discurso, aquele discurso belíssimo do pão da vida, de nosso Senhor Jesus Cristo, lá na sinagoga de Cafarnaum. João 6, primeiro versículos 35 a 40. João 6, versículos 35 a 40. Então vamos lá. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: Vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu coloquei essa passagem até inspirado num livro que eu lerei daqui a pouco, porque essa devoção das primeiras sextas-feiras, ela garante, claro, para aqueles que viverem de forma correta, e de fato tem que ser uma vivência, não simplesmente um ato exterior, tem que ser algo que reflita na vida, mas Nosso Senhor garante a salvação das pessoas que abraçarem essa devoção, que essas pessoas não morrerão sem os sacramentos, que elas não morrerão de uma forma imprevista, que elas morrerão preparadas e que elas serão salvas, que é justamente o que Nosso Senhor fala aqui: eu não perderei aqueles que vierem a mim. E como é uma devoção que está associada à comunhão, ou seja, à Santa Missa e à comunhão concreta, eu também escolhi aqui, do mesmo capítulo 6 do Evangelho de São João, os versículos 53 a 58, que Nosso Senhor diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai,
Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, mais uma vez, eu escolhi esta passagem porque ela fala da comunhão como garantia da vida eterna. Então vejam que tem tudo a ver a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e as comunhões reparadoras das 9 primeiras sextas-feiras, tem tudo a ver com esta passagem, com este discurso do Pão da Vida, em que Nosso Senhor fala claramente: aqueles que vierem a mim, e depois fala da comunhão, terão a vida eterna. Então eu vou ler aqui esse material do Centro Dom Bosco, só para que vocês entendam. Aqui tem uma breve história, né? Fala da história desta devoção. Então aqui na capa, né? É só para vocês entenderem, tem Nosso Senhor que aparece a Santa Margarida Maria e mostra o seu Sagrado Coração, comunhão reparadora das 9 primeiras sextas-feiras, em honra do Sagrado Coração de Jesus. E aí vem aqui uma breve explicação que eu faço questão de ler, porque fala historicamente desta devoção. Depois eu vou aprofundar num outro livro aqui de como surgiu esta devoção. E quando eu falo das 9 primeiras sextas-feiras, tá, gente, isso é uma observação importante. Essa observação vale para as 2 devoções. Não fiquem com esse número 9 simplesmente na cabeça. A ideia é fazer isso todos os meses até o fim da vida de vocês. Não é aquela coisa, sim, são os 5 primeiros sábados, são as 9 primeiras sextas-feiras. Mas a ideia é que a gente incorpore estes hábitos para sempre, em todas as primeiras sextas-feiras do mês e em todos os primeiros sábados do mês. Não é? É aquilo que eu falava no início da aula, não o olhar no relógio ou na calculadora, não, eu dou para Deus até aqui, porque é só isso que Ele está me pedindo. Não. Que a gente possa dar mais, porque se incorpora na nossa rotina. Se a gente se habitua a fazer isso toda primeira sexta-feira e todo primeiro sábado, é muito mais fácil, é muito mais ordenado e de fato é algo que a gente não perde mais. A gente vai levar isso até o fim da nossa vida. E digo a vocês, muitas almas serão salvas. E que vocês não apenas guardem isso para vocês. A ideia aqui não é simplesmente abraçar a devoção, é difundir a devoção, como eu estou fazendo aqui. E vocês verão que é muito simples fazer isso. Difundam na família de vocês, difundam entre os amigos, entre os grupos da paróquia. Imaginemos se toda a nossa paróquia abraçar essa devoção. Quantas pessoas existem aqui na paróquia? Centenas, talvez milhares de pessoas passem aqui, mas coloquemos humildemente centenas de pessoas. Imaginemos 500 pessoas que abracem essa devoção de forma séria. Quantas almas serão salvas? Se uma pessoa abraçar essa devoção, certamente haverá um bem enorme que será feito e que a gente não vai ver, a gente nem vai saber, mas Deus fará um bem enorme. O mundo estaria diferente, esse é o ponto. O mundo estaria diferente se nós vivêssemos essas 2 devoções de forma séria, piedosa, devota, concreta. Então vamos lá. Vivemos num mundo cada vez mais afastado de Deus e de seus mandamentos, e os frutos que colhemos é uma sociedade impregnada de impiedade e maldades. Deus, que não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva, deu-nos um remédio a tantos males, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esta devoção foi divulgada por muitos santos medievais, como Santa Gertrudes, Santa Matilde, São João Eudes e etc., mas teve seu coroamento nas aparições a Santa Margarida Maria de Alacoque no século XVII, religiosa da Ordem da Visitação, fundada por São Francisco de Sales. Nestas aparições, Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou seu coração como símbolo do grande amor que Deus tem pelos homens, mas também revelou a maldade dos nossos pecados, ingratidões e desprezos. Em meio a tais preciosas mensagens, Nosso Senhor fez uma grande promessa aos seus devotos, desejando assim salvar-nos, aumentar nossa piedade e fervor, santificar nossas famílias e trazer a paz e a ordem social que só podem existir sob o estandarte deste Sagrado Coração. E aí vem a promessa que Nosso Senhor fez, aqui está entre aspas, tá, gente? Foi assim que Nosso Senhor Jesus Cristo falou com Santa Margarida Maria. Vamos lá.
Esta promessa que desejamos divulgá-la com renovado ardor. Prometo-te na excessiva misericórdia do meu coração que o seu amor onipotente obterá a todos aqueles que comunguem 9 sextas-feiras do mês seguidas a graça da penitência final, que não morrerão na minha desgraça, sem receber os sacramentos, e que meu divino coração será o seu refúgio assegurado no último momento. Vejam que é aparentemente uma devoção que busca o bem da própria pessoa que abraça, mas não é só isso. Mas vejam que isso já é algo muito grande, é algo maravilhoso. Nosso Senhor promete aqui a penitência final, a salvação eterna, àqueles que abraçarem essa devoção. E o que nós devemos fazer concretamente? Vejam que é muito simples. Hoje você está sendo convidado a aproveitar essa graça que o Sagrado Coração de Jesus quer difundir novamente sobre toda a igreja. O que devemos fazer? Número 1, em 9 primeiras sextas-feiras consecutivas, comungar em estado de graça, ou seja, preparado por uma boa confissão sacramental. Então, quanto à confissão, não precisa ser no mesmo dia, tá, gente? A rigor, a pessoa precisa estar em estado de graça, mas é recomendável que a pessoa tenha confessado. Na devoção ao Imaculado Coração de Maria se fala pelo menos 8 dias antes. Então, naquela semana, vamos colocar naquela semana, a pessoa tenha confessado. Se ela estiver em estado de graça, já é suficiente, mas o ideal é que ela tenha se confessado. Lembrem que eu falei para vocês, eu dei uma aula aqui sobre a confissão em que eu recomendei a vocês que se confessem com frequência. Falei que os santos, inclusive, se confessavam toda semana. Mas quem quer se confessar, por exemplo, uma vez por mês, que foi aquele mínimo que eu recomendei para vocês, uma vez por mês, se organizem para se confessar na primeira semana do mês. 8 dias, até 8 dias antes é muito adequado, mas o mais importante é estar em estado de graça, é estar sem pecado grave. E aí você vai assistir à Santa Missa e comungar, simplesmente isso. Mas comungar com uma atitude espiritual específica. E aí é que está o detalhe da devoção, que é o número 2. Com o desejo de reparar todos os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, pedindo perdão por todos os ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele é ofendido pelos homens. Então, essa é a atitude espiritual da nossa comunhão na primeira sexta-feira do mês. É uma atitude de reparação, de desagravo aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. E é claro que em primeiro lugar, os pecados que nós próprios cometemos. Não é só ficar olhando para os outros, não é só olhar para o pessoal do Burger King, não. É olhar para nós em primeiro lugar. Os pecados que nós cometemos, as ofensas que nós fazemos, mas é claro também os pecados que todos cometem contra o Sagrado Coração de Jesus. Então aqui é tão interessante esse material que ele tem uma oração que ajuda nessa intenção. Então é só você comungar e ler esta oração que você já estará com essa intenção. Vejam aqui como é uma oração simples. Oremos. Meu dulcíssimo Jesus, que em vossa infinita e dulcíssima misericórdia prometestes a graça da perseverança final aos que comungarem em honra de vosso Sagrado Coração as 9 primeiras sextas-feiras do mês seguidos. Recordai a vossa promessa e a mim, indigno servo vosso, que acabo de receber-vos sacramentado com este fim e intenção, concede-me que morra detestando todos os meus pecados, esperando em vossa inefável misericórdia e amando a bondade de vosso amantíssimo coração. Amém. Então veja que é uma oração para fazer logo depois da comunhão ou depois da missa, você está ali fazendo ação de graças. Mas existem outras orações que até são boas para fazer. Esse devocionário, se alguém quiser, eu posso tirar foto e colocar no grupo também. Esse devocionário aqui da permanência, ele é muito bom porque ele tem o ato de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus para a primeira sexta-feira do mês. Então vejam que é uma oração relativamente grande, de uma folha e pouco, que você pode fazer na primeira sexta-feira. Aqui também tem a ladainha do Sagrado Coração que você pode fazer. A ladainha, inclusive, é muito apropriada para ser feita na primeira sexta-feira. Então,
A devoção é muito simples, gente. É simplesmente assistir a Santa Missa em estado de graça. E aí eu recomendo que vocês tenham se confessado de preferência naquela semana e comungar com essa intenção de desagravo. Vejam, é muito simples. Não tem por que não abraçar. Fala, querida. Se você não confessar. Não, se não confessar e você estiver em estado de graça, você cumpriu. Eu só estou recomendando que é bom se confessar. Aí você está falando uma coisa aí, eu tenho testemunho disso. Se for testemunho disso, na primeira sexta-feira, eu sou do Sagrado Coração. Vou distribuir. Folheto. A gente nem sabia o que era. Muita gente não sabe. Eu vou te dizer assim, vou dar o meu testemunho. Eu sabia, mas não vivia. Eu vou à missa todo dia. Mas quantas sextas-feiras da minha vida eu desperdicei indo à missa, primeiras sextas-feiras e primeiros sábados, indo à missa, mas sem viver? Quantas vezes? Eu mesmo, eu estou falando de mim. Eu me despertei para isso agora, esse ano. Agora, até pelo Centro Dom Bosco, que a gente tem promovido, e o Centro Dom Bosco, claro, é uma bênção na minha vida, ele me atentou para isso. É uma bênção na nossa vida. Não, mas aí eu só estou assim, sim, e eu assim, catequista há 10 anos. Catequista há 10 anos, eu não estou falando nada assim, é simplesmente uma pessoa que estuda a doutrina, que procura ensinar. Quantas pessoas realmente não vão ser ignorantes? Porque de fato é algo que não é falado. O demônio ele quer esconder esse tipo de coisa, entende, gente? O demônio ele vai fazer de tudo. É igual o Tratado da Verdadeira Devoção, que ficou escondido aí um século. O demônio ele quer esconder porque é fácil. É claro que exige uma ordem, uma disciplina mínima, mas é algo muito simples e que tem um fruto espiritual enorme. Então o demônio ele esconde essas coisas. Então vamos sair daqui então com esse propósito. Eu trouxe aqui para vocês esse livrinho que é o Apostolado da Oração no Brasil. É um livrinho que, se eu não me engano, ele era de uma paroquiana aqui muito célebre, que faleceu há pouco tempo, que é a Cleomar. Eu não sei se algum de vocês conheceu. A Cleomar, antes dela falecer, ela doou um monte de livro para minha mãe. A minha mãe não tinha como guardar na casa dela, muitos vieram para mim, e, se eu não me engano, um dos livros era esse aqui. Era a história do Apostolado da Oração no Brasil, e neste livro tem lá, fala do contexto em que surgiu essa devoção na França. Eu trouxe isso aqui para vocês, para ler para vocês, só para que vocês vejam que às vezes nós queremos soluções políticas, soluções intelectuais, culturais, isso é ótimo, mas a primeira solução é espiritual. A primeira solução é oração e penitência. Vejam como nosso Senhor quis salvar a França da Revolução através desta devoção, como ele não foi atendido pelo rei, o responsável foi o rei, e nem foi ele que perdeu a cabeça. Quem perdeu a cabeça foi o neto dele, né? Foi Luís XVI. Luís XVI tentou abraçar a devoção quando ele estava preso. Vejam como é que nós somos lentos, né? Nós seres humanos somos sem vergonha, né? Só o rei, já preso pelos revolucionários, em 1792, se eu não me engano, vai falar aqui, depois da Revolução, ele já preso, é que ele foi consagrar a França ao Sagrado Coração, ali já não tinha mais tempo. Perdeu a cabeça, e infelizmente a sua família também, e a gente sabe a história qual foi. Então vamos ver aqui, ó, o título é interessante, é Devoção e Política. Vejam como nosso Senhor quis salvar a França da Revolução com essa devoção. E o que nós podemos fazer com o mundo hoje, graças a essa devoção? Esse é que é o detalhe. Por isso, é isso que eu quero provocar em mim e em vocês ao falar disso. No contexto europeu em que surgiu o apostolado da oração, a derrocada da monarquia, forma divina de governo, era uma categoria bíblica. Importante salvar o valor religioso de uma forma de governo que fora terrivelmente manobrada e descristianizada pela Revolução Francesa. Nas visões da vidente Santa Margarida Maria não faltaram recados aos monarcas para os quais a consagração de seus domínios ao Sagrado Coração de Jesus era uma receita de salvaguardar uma forma de governo que, sem dúvida alguma, era cristã. Numa carta, vejam a data, numa carta de 1689, 100 anos antes da Revolução Francesa, a Madre de Sommese, superiora de Dijon, Santa Margarida Maria dizia:
O Sagrado Coração deseja entrar com pompa e magnificência na casa dos príncipes e reis, para ali ser honrado, tanto quanto foi ultrajado, desprezado e humilhado na sua paixão. E envia o recado a Luís XIV de França: quero entrar no seu palácio, estar pintado nos seus estandartes e gravado nos seus brasões, para fazê-los vitoriosos de todos os seus inimigos, abatendo a seus pés estas cabeças orgulhosas e soberbas, para fazê-lo triunfante de todos os inimigos da Santa Igreja. Santa Margarida Maria não desconheceu a estranheza desta mensagem para muitas pessoas. Foi grande a dificuldade para que a mensagem chegasse ao rei Luís XIV. 4 coisas tinha a mensagem: gravar o símbolo do coração de Jesus nas bandeiras reais, construir um templo dedicado ao Sagrado Coração, consagração do rei ao Sagrado Coração de Jesus, empenhar sua autoridade junto à Santa Sé para obter a missa em honra do Divino Coração, junto com outras graças a favor desta devoção. A mensagem autêntica encontrou um rei indigno de recebê-la, e talvez o mesmo se possa dizer de seu confessor régio, o jesuíta padre de Lachaise. Mas a mensagem não foi inútil, mesmo que não tenha chegado a Luís XIV. Conservava a sua razão de ser social. Era o poder público quem devia render honras ao Sagrado Coração. Obrigava também esta mensagem aos sucessores de Luís XIV. De fato, a família real francesa procurou responder à mensagem do coração de Jesus através da Santa Margarida Maria. O próprio Luís XVI, no início de 1792, teve a ideia de fazer seu voto ao coração de Jesus. Foi tal voto realizado solenemente quando já preso o rei em Tempes, em meados de 1792. Escreveu uma célebre invocação de Jesus, na qual prometia cumprir, depois de libertado, tudo o que Santa Margarida Maria tinha comunicado na sua célebre mensagem. A invocação de Luís XVI era esta, abre aspas: ó Jesus Cristo, divino Redentor de todas as nossas iniquidades, no vosso coração adorável quero depositar todas as efusões de minha alma aflita, e imploro em minha ajuda o terno coração de Maria, minha augusta protetora e mãe, e a assistência de São Luís, meu padroeiro e o mais ilustre de meus antecessores. São Luís da França, não sei se vocês sabem, é Luís IX. Esse sim foi um grande santo, talvez o rei mais santo da história, ou um dos mais santos, um grande rei. Vejam que ele fala aqui do coração de Nossa Senhora, que interessante, final do século XVIII. Mas nos planos de Deus já era tarde. Luís XVI foi guilhotinado na Praça da Revolução em 1793. Deus trabalha na raiz da sociedade. As palavras que Jesus disse através de Santa Margarida Maria, quando fala em desígnios de Jesus, impedir este culto na igreja, significam um supremo esforço de seu amor nos últimos tempos. Cristo disse à santa: reinarei apesar de meus inimigos. É um reinado de amor através da conversão dos corações. Contra o pano de fundo de crescente hostilidade à igreja, vista na perspectiva do pecado e ofensa a Deus, a devoção ao Sagrado Coração apresenta a pessoa de Jesus, que sofre pelos pecados. A famosa revelação do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria, em 1675, marca bem este contraste. Vejam, abre aspas a Nosso Senhor, o que ele falou para Santa Margarida Maria: eis este coração que tanto tem amado aos homens, que não poupou nada, até esgotar-se e consumir-se para testemunhar-lhes seu amor. E por reconhecimento eu só recebo da maioria deles ingratidões por suas irreverências, frieza e desprezos que têm por mim neste sacramento de amor. Mas o que me é mais sensível é que são pessoas consagradas que se comportam assim. Vejam, ele deixa bem claro que quem mais faz isto, quem mais ofende o Sagrado Coração, são os católicos. E principalmente os religiosos e os clérigos. Aqui está muito claro, as pessoas consagradas. Muito semelhante com a situação de hoje. Muito semelhante. Então vamos abraçar esta devoção.
E aqui é tão bonito porque Nosso Senhor evitaria, e nós precisamos crer nisso, a Revolução Francesa não aconteceria se o rei tivesse atendido ao pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos soluções exteriores e, de fato, repito, são importantíssimas as ações exteriores. Eu seria incoerente com a minha própria vida se eu dissesse o contrário. Agora, começa pela oração, começa pela penitência, começa por abraçar essa devoção simples. Ir à missa em estado de graça na primeira sexta-feira do mês, em todas as primeiras sextas-feiras do mês, até o final das nossas vidas, ir à missa em estado de graça, de preferência com a comunhão com a confissão naquela semana, e comungar em desagravo aos pecados cometidos, com um desejo de reparação aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. Coloquei aqui, repetindo o que eu já tinha lido, pedindo perdão por todos os ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele é ofendido pelos homens. É isso. Essa é a devoção. Gente, como desprezar esse pedido de Nosso Senhor? E de quebra, ele garante para nós a salvação eterna. Não seria maravilhoso que nós educássemos os nossos filhos, por exemplo? Nós queremos a salvação eterna dos nossos filhos, é para isso que nós os temos, inclusive, é para o céu. Eu sei que, dependendo da situação do filho, vai ser difícil, mas vamos também ter esse propósito de levar para os maridos, para as esposas, para os filhos, porque aqui a gente vai estar cuidando também da alma deles. Porque Nosso Senhor garante, é essa a promessa, Ele garante a salvação eterna. Muito bonita. Essa aparição que Nosso Senhor falou dessa devoção a Santa Margarida Maria, eu coloquei aqui, foi em 1674. Foi um pouquinho antes, mas vejam que ela escreveu a carta para levar ao rei 100 anos antes. Isso é muito significativo, 100 anos antes da Revolução Francesa. Isso é muito significativo. Eu já falei, que eu coloquei aqui, que Santa Margarida Maria de Alacoque era uma religiosa visitandina, dessa ordem da visitação francesa, né? Foi no século XVII. E só para a gente fechar, eu coloquei aqui, eu peguei na internet as 12 promessas que Nosso Senhor faz, aí é uma coisa mais ampla, porque a devoção das primeiras sextas-feiras, ela é uma das 12 promessas. Tem uma outra realidade que não vai dar para falar hoje com profundidade, mas que é a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas nossas casas. Isso é algo muito tradicional na vida da igreja. E isso vai ser amanhã, aqui na paróquia vai ser amanhã. Então, quem ainda... Eu, por exemplo, ainda não entronizei o Sagrado Coração de Jesus na minha casa. É muito importante que a gente faça isso. A gente avisa lá no grupo, até quem for do apostolado, se puder reforçar... Mas eu coloquei aqui, deixa eu pegar aqui as 12 promessas, e dentre essas 12 promessas está a entronização. Vejam o que Nosso Senhor vai prometer para quem abraçar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos lá. Isso aqui, a fonte disso aqui é o site dos Arautos do Evangelho. Essa religiosa francesa, no caso Santa Margarida Maria, teve em sua vida, sobretudo, muitas graças místicas em relação a Nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, as principais ocorreram após o Natal de 1673. Nelas, em suma, Nosso Senhor incumbia de divulgar a devoção ao seu Sagrado Coração e fazia 12 promessas às pessoas que praticassem. Vamos lá, primeira promessa. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração. Então, a entronização ela envolve ou você comprar uma imagem ou um quadro, algo que faça referência ao Sagrado Coração e claro, tê-la na sua casa. Antes do Covid, a entronização ela era feita até individualmente, né? A gente está no momento ainda final, aí, se Deus quiser, para a gente voltar ao normal, mas antes, o padre, vocês podem inclusive chamar o padre para ir na casa de vocês. É um dos ofícios de um sacerdote fazer esta entronização. E agora a gente vai fazer de uma forma mais ampla na missa das 18 horas amanhã. E quem quiser também associar, minha mãe, por exemplo, tem um quadro belíssimo que tem os dois corações, né? O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Quem quiser associar é muito bom, porque aí já consagra a casa aos dois corações. Segunda promessa,
Eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias a seu estado. No nosso caso é o estado de vida, né? É o estado de fiéis leigos, é o estado de homens e mulheres casados, né? A maioria das pessoas aqui são casadas, então é o nosso estado de vida. Vejam, as graças de estado, as graças necessárias para que nós sejamos santos no nosso estado de vida. Terceira promessa, estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarta promessa, eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta promessa, serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta promessa, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Olha que interessante, até a vida profissional será cuidada por Nosso Senhor. Vejam como tem tudo a ver com as graças de estado. Sétima promessa, empreendimentos, claro, também vale aquilo que vai para além da vida profissional estrita, né? É trabalho de forma geral. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Vejam que maravilha, que devoção bela. Só vamos que eu tive que dividir aqui. Vamos a oitava promessa, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Nona promessa, as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Vejam que é um caminho de santidade. Primeiro fala dos pecados, te tirar do pecado, depois te tirar da tibieza, da mornidão, te fazer uma pessoa fervorosa e depois santa. Vejam que é um caminho de santidade, uma alta perfeição. Décima promessa, darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Aqui é uma promessa para os sacerdotes. 11ª promessa, as pessoas que propagarem esta devoção, aquilo que eu falei no início da aula, terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. Vejam, que maravilha. Então não é simplesmente praticar, tem que propagar também, nas famílias, entre os amigos. Claro, nesse caso tem que ser católico, né? Não adianta, a pessoa tem que se converter à fé católica primeiro, para viver isso aqui. Então, as pessoas católicas na paróquia, nos grupos que nós frequentamos. E aí a 12ª promessa, que é chamada de a grande promessa, que é essa promessa da devoção das primeiras sextas-feiras. A todos que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Então essas são as 12 promessas de Nosso Senhor a quem praticar a devoção do seu sagrado coração. Eu posso falar isso, eu recebi muitas graças na minha vida. Que maravilha, querido. Obrigado pelo seu testemunho. Sou outra pessoa. Olha que beleza. E assim, só antes de te dar a palavra, Cris, é muito adequado que a gente procure viver dentro do apostolado da oração. É claro que nem todos conseguirão. As pessoas às vezes pensam que é mais um grupo. Quando eu falei para minha esposa que eu ia entrar no apostolado da oração, eu tomei um cartão amarelo avermelhado, né? Porque eu já faço parte de muitos grupos, de muitas coisas, mas o que eu sinto no meu coração é que o apostolado da oração, ele é algo leve. É leve porque é oração, gente. Então é algo que a gente já tem que fazer mesmo. Você só vai ordenar, você vai direcionar, você vai fazer parte de um grupo que difunde a devoção ao Sagrado Coração há séculos na igreja, que surgiu junto com essa devoção. Ele surge e conserva, não é obrigado a fazer parte, só me parece adequado, mas isso aí é livre, tá? Quem quiser fazer parte aqui na paróquia vai ser muito bom. Sim, eu sinto isso no meu coração, mesmo ignorante, eu sinto isso, como se algo leve, algo que é a nossa vida católica. Primeiro a Cris, depois a Carla. Fala, Cris. Eu entendo que para a gente fazer essa introdução na nossa casa, a gente tem que estar já num estágio que nos permita viver isso, né? Ou seja, simplificando, não basta ir amanhã na lojinha comprar uma imagem do Sagrado Coração, vir aqui na igreja e levar a minha igreja. Não pode, sim, não, mas aí que tá. Você tem razão, porque de fato
fazer da forma aberta pode fazer com que as pessoas façam isso de forma frívola, certamente, mas isso não deve nos desanimar, até porque, até para essa pessoa que está fazendo de forma frívola, alguma graça ela vai receber por isso. Eu não fiz, eu gostaria de fazer, mas eu entendo que querem um pouco. Mas eu digo para você, até como seu catequista, que você está pronta. Você está pronto. Quem não está vai ser uma pessoa que não está nessa vivência, nessa caminhada de fé que você já está. Você está pronto, até porque a prática da devoção é muito simples. E a entronização é uma outra realidade. A entronização é simplesmente consagrar o seu lar e a sua família ao Sagrado Coração. Não tem a ver com a comunhão. Eu estava vendo ontem uma palavra, quando as pessoas perguntarem uma coisa, às vezes a gente não ouve a pergunta, só ouve a sua explicação, não entende muito bem. De repente, se você puder resumidamente repetir para a pessoa pergunta. Tá. Não, claro. Não, a pergunta da Cris foi, sim, a pergunta da Cris foi se para a pessoa ter a entronização na sua casa, se ela tem que ter uma maturidade. Primeiro que assim, não necessariamente está atrelado com a devoção das primeiras sextas. São duas realidades diferentes dentro da devoção ao Sagrado Coração. Então, o que você precisa é ser católico e ter o desejo de ter a devoção ao Sagrado Coração. É só isso. Claro que se a gente faz, tudo que a gente faz assim de forma coletiva dentro da igreja, haverá gente que está num catolicismo muito morno, muito errado, em pecado. Vai ter mesmo. Mas isso não deve desanimar aqueles que querem viver de forma séria a fé católica de fazer. Então, eu digo que todos nós que estamos aqui estão preparados para fazer essa entronização nas nossas casas. E, em paralelo a isso, a devoção das primeiras sextas. E agora, assim, já conheci essa história, não profundamente, mas já há muitos anos. A minha avó era da apostolado. E só agora, com a sua aula, porque eu me dei conta, e aí queria que você explicasse com gentileza, que a última promessa é específica sobre as 9 sextas-feiras, primeiras sextas-feiras. As outras 11 promessas, agora por enquanto qual é a condição? Sim. Não, a sua pergunta é boa. A Carla está perguntando o que a gente precisa fazer para merecer as 11 primeiras promessas. Na realidade, é buscar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E isso, claro, que você pode fazer de forma livre. Por isso é que eu falei do apostolado da oração, porque o apostolado da oração ele vai direcionar a sua vida para ter esta devoção. Mas se você cultivar esta devoção sinceramente, e aí é claro que é muito adequado que nós procuremos livros que nos auxiliem a isso, devocionários próprios do Sagrado Coração, orações próprias, mas a promessa de fato é para quem vive a devoção, como a igreja sempre viveu, e difunda a devoção. Mas você pode fazer isso de forma livre, sem necessariamente fazer parte do apostolado da oração. Não tem problema nenhum, mas é muito adequado que ou você ingresse numa congregação própria para isso, como São Luís faz com o tratado. São Luís ele recomenda que a gente faça parte de congregações marianas, que existem. Aqui na paróquia a gente ainda não tem, mas é uma ideia que fica. A Mirella até provavelmente vai ouvir esse áudio, que ela tem acompanhado a Perseverança. Fica a ideia da gente talvez iniciar uma congregação mariana aqui na paróquia, que existe isso. Talvez entrar em contato. A questão é que as realidades da igreja hoje, muitas delas estão infiltradas, estão com crises de fé, mas a gente não deve desprezá-las de forma nenhuma. A gente deve, na realidade, contribuir para que elas ou voltem a ser católicas ou sejam mais católicas. Então, faz todo sentido que haja congregações, que haja pessoas que se reúnem para viver. A fé católica é essa, a gente não é individualista na nossa fé. Então, faz sentido. Agora, você pode viver individualmente, procurar livros, devocionários. A promessa é para quem abraça a devoção. É esse o ponto. Abraça a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Outra coisa também, eu acho que o julgar, mas vou falar por mim. Eu venho à missa de segunda a domingo. Sim. Será que isso me dá o direito de julgar alguém? Não, de forma nenhuma. Não, né? Não, com certeza não. Tá. Só essa pergunta eu queria Não, com certeza não. É claro, assim, aqui a gente fala do juízo temerário, né? Com certeza não. Até porque a gente não... Porque eu, né?
Sim. É aquele negócio, eu sei que eu estou seguindo, depois que eu entrei, comunguei, eu estou seguindo tudo direitinho. Mas eu acho que isso não dá direito a ninguém Sim. de julgar o próximo. Não. É até Tem por... gente que acha que tem esse direito. Não. Eu já acho que não. Eu acho que a gente deve ter acolher Sim, claro. essa pessoa que não tem. Com certeza. Devemos acolher, não julgar. O julgamento que é um julgamento ordenado é se você tem todos os fatos na mão, se você conversa com a pessoa, se ela fala com você, aí sim você pode emitir um juízo. Mas não é um juízo temerário, porque é o que a gente faz em 99% das vezes. A gente não tem os elementos nas mãos, a gente não conversa com a pessoa e a gente tem um juízo temerário, um juízo precipitado. E é um juízo, na realidade, que na prática é uma condenação do outro. É aí que é o problema. E é por isso que Nosso Senhor fala do não julgueis, mas é evidente que... Com certeza. Tem... Não, sim. Sim. Com certeza, com certeza. Não pode. Mas não se abale também com os contra-testemunhos, porque a gente é miserável mesmo e infelizmente às vezes seremos pedras de tropeço uns para os outros. Então a gente não fica chocado. A gente não deve se chocar nem com as nossas misérias, nem com as misérias dos nossos irmãos. A gente não deve ficar chocado. A gente tem que reze pela pessoa e entregue para o Sagrado Coração. E agora eu vou fazer uma ponte entre os sagrados, entre o Sagrado Coração de Jesus e o coração de Nossa Senhora, que está lá no Evangelho de São João, na narrativa da Paixão. Isso me ocorreu hoje, e de alguma forma essa passagem ela faz uma ponte entre os dois corações, lá na Paixão, é João 19, a partir do versículo 25. Começa por Nossa Senhora e depois chega ao Sagrado Coração. Vamos lá, João 19, a partir do versículo 25. E agora a gente vai começar a falar da devoção dos primeiros sábados ao Imaculado Coração de Maria. Essa devoção, ela não é difícil, não é, mas ela é um pouco mais desafiadora que a devoção ao Sagrado. No caso, as práticas que a gente tem que exercer, né? Mas não é difícil, continua sendo muito simples. Vamos lá. João 19, a partir do versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Aqui de alguma forma é levar o Imaculado Coração de Nossa Senhora para as nossas casas. Algumas traduções falarão para a sua intimidade, para aquilo que é seu, que é próprio. Então aqui, de alguma forma, a gente já vê a devoção, o início da devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Vejamos como vai continuar a passagem. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de ísopo, enxugaram-lhe a boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado, e diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram.
Então, de alguma forma aqui, eu vislumbrei uma transição do Imaculado Coração de Nossa Senhora para o Sagrado Coração de Jesus, porque ele inclusive é citado. Esse perfurar o lado é perfurar o coração. A lança perfurou o coração de Nosso Senhor e jorrou sangue e água. E é interessante que entre as duas passagens está Nosso Senhor que dá a vida, né? Nosso Senhor que morre, aquele gesto supremo do amor, né? Porque o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria são o amor. É o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Nossa Senhora. O coração de Nossa Senhora totalmente unido ao coração de Nosso Senhor. E aí tem três passagens que falam, três passagens que de alguma forma falam do coração de Nossa Senhora no Evangelho. Porque coração, entendo, o Padre Paulo explicou isso para quem acompanha a homilia diária. O Padre Paulo explicou que o coração na realidade é a alma, não é o órgão. O órgão é um símbolo do amor, e é evidente, é um símbolo universal do amor, o coração. Mas aqui nós estamos a falar da alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem, que tem uma alma humana, e a alma de Nossa Senhora. Vejam o que Nossa Senhora vai falar no Magnífica, olha que bonito. Lucas 1, versículos 46 a 55. Aqui já é também o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ela vai falar da alma dela. No Magnífica, e Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Então aqui é bonito também porque fala da alma, do coração de Nossa Senhora, e ao mesmo tempo também fala de benefícios que são recebidos concretamente na história. E é isso mesmo. E aí São Lucas vai falar duas vezes da alma de Nossa Senhora, mas com o nome de coração. Coração. Por isso é que São Lucas conheceu Nossa Senhora. Não sei se vocês se atentaram para isso já. Porque quando ele fala que Nossa Senhora guardava as coisas no coração, é porque ele falou com ela. E ela é que disse para ele isso que ele narra no Evangelho. Isso é muito bonito. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 15, Lucas 2, versículos 15 a 20, no nascimento de Nosso Senhor, Lucas vai falar pela primeira vez, São Lucas, do coração de Nossa Senhora. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Essa passagem é tão bela que me ocorre agora também dizer que a gente tem que, de alguma forma, para abraçar essas devoções, a gente tem que se inspirar na pressa dos pastores. A gente tem pressa para fazer tanta coisa na nossa vida, tanta coisa no sentido material, né? Papa Bento XVI fala isso naquele livro belíssimo, Jesus de Nazaré, o livro justamente que ele fala da infância de Nosso Senhor. Tem duas situações na infância que São Lucas vai falar de uma pressa. Primeiro, a pressa de Nossa Senhora de ir visitar Santa Isabel. E aqui a pressa dos pastores. E o Papa Bento dizia, se eu não me engano, não sei se é bem, não é sim nesse livro, mas ele fala isso também numa homilia de Natal, que nós temos que ter pressa com as coisas de Deus. E tenhamos então pressa
no bom sentido, para abraçarmos essas duas devoções, esse senso de urgência. E com certeza o resultado vai ser o mesmo que os pastores que saíram de lá glorificando e louvando a Deus. Esse vai ser o resultado, como testemunharam a Antônia e a Rita, de forma tão bela para nós. E agora, para fechar as passagens da Sagrada Escritura, a segunda referência que São Lucas fará do Imaculado Coração de Nossa Senhora é aquela passagem de Jesus aos 12 anos, Lucas 2, versículos 41 a 52. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Se na passagem anterior eu falei da pressa dos pastores, nessa passagem eu falo desse crescimento em estatura, sabedoria e graça. Nós aqui não cresceremos mais em estatura, né? O que tínhamos, agora a gente só vai diminuir na realidade, né? O que a gente tinha para crescer, a gente já cresceu, mas a gente tem que crescer em sabedoria e graça. É verdade. E eu me arrisco a dizer que o nosso crescimento em sabedoria e graça passa por estas duas devoções. É fundamental que abracemos estas duas devoções de forma concreta para crescermos em sabedoria e graça. Então, vamos aqui ler agora o material do Santo Dom Bosco sobre esta devoção dos primeiros sábados. Vamos lá. Comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados, em honra do Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora, aparecendo em Fátima, revelou aos 3 pastorinhos que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, e também solicitou que os fiéis comungassem nos primeiros sábados em reparação, pedindo perdão pelos nossos próprios pecados e pelos do mundo inteiro a este Imaculado Coração. Nossa Senhora explicou que deveriam ser 5 primeiros sábados, porque 5 são as principais ofensas feitas contra Nossa Senhora. Então, por isso 5 sábados. Mas é o mesmo raciocínio do Sagrado Coração. É todo o primeiro sábado do mês para o resto das nossas vidas. E é bonito que aqui na paróquia a gente segue exatamente isso. O Apostolado da Oração faz toda a primeira sexta-feira. E lá o grupo da Mirella e do Cláudio e das pessoas envolvidas também fazem todo o primeiro sábado do mês. A Mirella até me falou isso, eu achei muito bonito, e é exatamente isso. Quais são as 5 ofensas que são feitas a Nossa Senhora? E por isso 5 primeiros sábados. Primeiro, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segunda ofensa, contra a sua virgindade. Terceira ofensa, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Quarta ofensa, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Quinta ofensa, os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Como não pensar aqui na primeira das revoluções que eu citei, a Revolução Protestante? Se Lutero ainda tinha alguma devoção por Nossa Senhora, vejam o estado hoje dos ditos evangélicos com relação a Nossa Senhora. Vejam se essas 5 ofensas não são feitas por essas pessoas.
muitas delas, claro, por ignorância, mas o fato é que são ofensas objetivas. Não estou questionando aqui se essa pessoa está em pecado mortal ou não. Algumas estarão, outras não estarão porque estão em estado de ignorância. Isso aí só Deus vai julgar. O fato é que é uma ofensa objetiva que se espalha pela sociedade. Pessoas que não creem na Imaculada Conceição, que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Pessoas que questionam a perpétua virgindade de Nossa Senhora. Pessoas que questionam a maternidade divina, que ela é mãe de Deus e nossa mãe. Pessoas que infundem socialmente, isso acontece, e vejam, falam das crianças aqui, indiferença, desprezo e ódio para com esta Imaculada Mãe. Eu falei das crianças que estavam caindo no lobby gay pela propaganda do Burger King. Pensem em crianças que crescem em lares evangélicos hoje, que crescem desprezando Nossa Senhora, como se ela fosse uma mulher comum. E isso pode acontecer. E a gente precisa... E isso eu nem estou falando das pessoas que estão no paganismo, no ateísmo, que claro que muitas vezes vai ser ainda pior. Vejam como é algo que se espalha na sociedade. E a gente precisa desagravar isso com muito amor a Nossa Senhora. E por fim, as que ultrajam diretamente as suas sagradas imagens. Vejam isso é um fato. Essas pessoas que falam que a gente não deve adorar imagem, primeiro que o católico não adora imagem, mas no fundo é um desprezo por uma imagem sagrada. Essa imagem que está aqui, belíssima, de Nossa Senhora da Consolação, isso é uma realidade sagrada. Uma pessoa que despreza essa imagem acaba por desprezar Nossa Senhora. Então a gente precisa desagravar os pecados que são cometidos, em especial essas 5 ofensas. E aí vamos lá, as questões práticas. O que a gente tem que fazer nos primeiros sábados? Vamos lá. Para realizarmos este pedido, Nossa Senhora indicou as seguintes práticas. Aqui são as práticas que a gente tem que fazer. Primeiro, se confessarem recentemente, máximo de 8 dias. Então, isso eu vou ler para vocês daqui a pouco, que foi um diálogo da irmã Lúcia, eu não sei se foi com Nossa Senhora ou com Nosso Senhor, em que a irmã Lúcia fala, mas confessar no mesmo dia pode ser difícil, é interessante. A irmã Lúcia intercedeu por nós, e aí Nosso Senhor ou Nossa Senhora fala, não, mas pode ser até 8 dias, pode ser na mesma semana. Então, aí vai valer, viu, Antônia, vai valer para a primeira sexta a gente confessar, vale evidentemente para as 2 devoções. Receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço, então a gente vai assistir a Santa Missa, comungar, tem que rezar o terço no dia, por isso é que aqui na paróquia tem o terço e depois a missa. E me fizerem, isso é importantíssimo, muita gente pode esquecer disso aqui, me fizerem 15 minutos de companhia meditando nos mistérios do Rosário com o fim de me desagravar. Então, além do terço, nós temos que rezar 15 minutos, uma oração íntima, meditando nos mistérios do Santo Rosário. Aqui é evidente que podem ser quaisquer um dos mistérios que são meditados no Santo Rosário, ou se a pessoa quiser, ela vai, divide os 15 minutos ali, vai, primeiro medita um pouquinho nos gozosos, depois nos luminosos, nos dolorosos e, vejam, 15 minutos, gente. Não, aí não é no terço não, é separado do terço, porque senão bastaria rezar o terço, né? É uma oração separada do terço, que a gente tem que fazer essa breve meditação dos mistérios. E Nossa Senhora prometeu. Qual é a promessa de Nossa Senhora? Vejam que é muito semelhante à promessa da devoção ao Sagrado Coração. Hã? A minha mãe, né? A minha mãe, ela vive essas... Sim. Sim. E Nossa Senhora prometeu, a promessa, eu prometo assisti-los na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então vejam que isso é algo que não é só para nós. Quantas almas serão salvas? Só no céu que a gente vai saber. E é o mais importante. A gente está tão aflito, por exemplo, hoje, né? Vamos falar de hoje. A gente está tão aflito com essa situação do Covid, com tudo que tem sido feito em cima disso, com a situação em si, com a doença em si, e com todos esses inimigos da fé que querem destruir a igreja, destruir a fé das pessoas. O primeiro que a gente tem que fazer é isso aqui. Eu falei mal dos evangélicos, eu vou falar bem deles agora. No Brasil, quem que conclamou um jejum diante da situação do Covid? Foram os evangélicos. Enquanto
nós católicos muito preocupados com questões materiais que são importantes, nós católicos muito preocupados com outras atitudes, os evangélicos é que conclamaram um dia nacional de jejum pelo fim dessa situação do Covid. Eu achei um padre que foi tão belo que ele falou, eu vou aderir. E ele citou até o evangelho, se nós nos calarmos, as pedras falarão. Os evangélicos fazerem o que a gente devia fazer, é isso, as pedras estão falando. Então, a gente precisa abraçar essas devoções como uma reação a todo esse mal que a gente vê. O mal do nosso coração, as nossas misérias em primeiro lugar, e também o mal que a gente vê difundido no mundo e na sociedade. Então, é algo espetacular. Eu animo vocês a abraçarem essas duas devoções com muito amor, com muito ardor. Então, eu fiz um resuminho aqui. O que nós devemos fazer? Confissão recente, máximo de 8 dias, receber a Sagrada Comunhão, rezar o terço, o Santo Terço, fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, meditando nos mistérios do Rosário, com o fim de a desagravar. Promessa, assistência na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. E aí eu trouxe aqui as memórias da irmã Lúcia, só para que vocês vejam o momento em que Nossa Senhora falou dessa devoção. É a página 176 aqui do livro, é a aparição de 13 de julho de 1717. Vamos lá. Vejamos o diálogo da irmã Lúcia com Nossa Senhora, e aí é que ela vai falar dessa devoção dos primeiros sábados. Momentos depois de termos chegado à cova de Iria, junto da carrasqueira, entre numerosa multidão de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da acostumada luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Vossa Mecê, que me quer? Perguntei. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que Vossa Mecê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. No caso foi o milagre do sol, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Aqui fiz alguns pedidos que não recordo bem quais foram. O que me lembra é que Nossa Senhora disse que era preciso rezarem o terço para alcançarem as graças durante o ano, e continuou. Sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. Vejam que agora eles vão ter a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças. Olha que interessante a gente situar essa imagem do inferno à devoção do Imaculado Coração como combate à condenação eterna das almas. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo os demônios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Deveu ser ao deparar-me com esta vista que dei esse ai, que dizem ter me ouvido. Isso é uma observação pessoal da irmã Lúcia. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração.
Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Olha só, a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior, é a Segunda Guerra Mundial. Vejam, e exatamente o que aconteceu na França. Nosso Senhor não foi ouvido, não foi atendido pelo rei, não foi atendido pelos franceses, em geral, a Revolução Francesa aconteceu. Aqui era o fim da Primeira Guerra. Nossa Senhora prometeu o fim, mas se não abraçarmos esta devoção, se não abraçássemos, haveria uma guerra pior. E foi exatamente o que aconteceu. No reinado de Pio XI, foi exatamente o que aconteceu. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Veja, para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Aqui ela já fala da comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Vejam que é interessante que a Rússia, ela espalhou seus erros pelo mundo também pela falta da consagração dela ao Imaculado Coração, que deveria ter sido feita. Tem uma série de requisitos que não dá para a gente entrar aqui hoje, que depois terão uma série de detalhes em uma outra aparição. Mas vejam que também para evitar que a Rússia espalhasse seus erros pelo mundo, era a devoção dos primeiros sábados, e ainda é, porque os erros estão aí. Eu acabei de falar da propaganda do Burger King. Os erros estão sendo espalhados hoje, até hoje. Então a gente tem que abraçar essa devoção para salvar as almas. Por isso é que Nossa Senhora mostrou o inferno para os pastorinhos, para ver o horror do inferno e querer impedir que as pessoas sejam condenadas ao inferno. Então a gente tem que ter esse mesmo horror e esse mesmo compromisso pelas almas, pelos pobres pecadores. Isso é muito belo. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Foi o que aconteceu. Por fim, aí vem a promessa que nos acalenta, né? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé e etc. Isto não o digais a ninguém. Ao Francisco sim podeis dizê-lo. É que Francisco não ouvia Nossa Senhora. Francisco só via, né? Por isso é que elas tinham que contar tudo para ele. Mas o fato é que Nossa Senhora aqui está prometendo a conversão da Rússia e a sua consagração. Em algum momento isso vai acontecer. Ainda não aconteceu. E é bonito que essa promessa para Portugal, muita gente interpreta que vale para o Brasil. E o Brasil, diga-se de passagem, está melhor do que Portugal em matéria de fé, sem dúvida nenhuma, porque nós fomos colônia portuguesa. O Padre Paulo, por exemplo, tem uma aula em que ele dá um curso sobre Fátima, em que ele assume essa promessa para o Brasil, uma aula muito bela. Está lá, para quem é aluno do site, está lá, é a primeira aula do curso. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Chama muita atenção, por exemplo, o Brasil é um país que até hoje, e Deus queira que isso nunca aconteça, o Brasil não descriminalizou o aborto até hoje. Quantos países? A Argentina acabou de fazê-lo. Quantos países? E o Brasil se mantém de pé nessa luta até hoje. A ideologia de gênero, apesar de todos os males, a ideologia de gênero quase não foi aprovada em nenhum estado, em nenhum município. Chama muito a atenção que o Brasil haja um reflorescimento da fé católica no Brasil. Eu posso dizer porque eu vejo isso, eu acompanho até relativamente de perto isso. Então, de fato, essa promessa para Portugal, muitos interpretam como algo que é vivido até mais pelo Brasil. É claro, por Portugal também, mas até mais pelo Brasil. Aí ela vai dizer aqui, Nossa Senhora, quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai, olha que bonito, levai as alminhas todas para o céu. Vejam que carinho de Nossa Senhora, as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Seguiu-se um instante de silêncio e perguntei, Vossa Mercê não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E como de costume começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. E aí vocês podem se perguntar por que
que eu falei aqui de meditar 15 minutos, se isso não está dito por Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora depois ela especificou a devoção. Então, aqui foi na aparição de 13 de julho de 1917. Depois a irmã Lúcia, já religiosa, ela já lá nas Doroteias, né, que ela era religiosa Doroteia, isso aqui foi em 1927. Aqui é que vai vir a especificação da devoção. Por isso é que eu trouxe essa passagem para a gente ter isso muito claro. Eu já falei, mas aqui a gente vai ver em loco quase, né? A gente vai ler o diálogo da irmã Lúcia com Nossa Senhora e com Nossa Senhora, em que vai ser descrita a devoção, que é uma devoção que eu quero, né? Desejo que eu e vocês abracemos, né? Juntos. Vamos lá. Texto da grande promessa do coração de Maria na aparição de Pontevedra, Espanha. Então ela estava lá, parece que é uma região fronteiriça entre a Espanha e Portugal, era onde a irmã Lúcia residia como religiosa. No dia 17 de dezembro de 1927, foi junto do sacrário perguntar a Jesus como satisfaria o pedido que lhe era feito. Se a origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria estava encerrada no segredo que a Santíssima Virgem lhe tinha confiado. Jesus, com voz clara, fez-lhe ouvir estas palavras: Minha filha, escreve o que te pedem e tudo o que te revelou a Santíssima Virgem na aparição em que falou desta devoção. Escreve-o também. Quanto ao resto do segredo, continuou o silêncio. O que em 1917 foi confiado a este respeito é o seguinte: ela pediu para os levar para o céu. A Santíssima Virgem respondeu: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Vejam que há um paralelo maravilhoso entre as duas devoções. Vejam que Nosso Senhor é que quer a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. É um desejo dele, que Nossa Senhora veio anunciar. E da mesma forma que Nosso Senhor promete, não sei se vocês lembram que tem uma promessa do Sagrado Coração, que é os nossos nomes estarão cravados no coração de Nossa Senhora. Aqui fala que essas almas que abraçarem a devoção serão como flores postas por mim a adornar o seu trono, o trono de Nosso Senhor. Aí a irmã Lúcia vai perguntar para Nossa Senhora: isso é uma lembrança lá de 1917. Fico cá sozinha? Disse com tristeza. Não, filha, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Dia 10 de dezembro de 1925, apareceu-lhe a Santíssima Virgem e ao lado, suspenso em uma nuvem luminosa, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro a mão e mostrando ao mesmo tempo um coração que tinha na outra mão cercado de espinhos. Ao mesmo tempo disse o menino: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Então aqui é o momento em que Nossa Senhora mostrou o seu Imaculado Coração de uma forma diferente da qual ele costuma ser representado. É muito comum que esse Imaculado Coração ele apareça em imagens de Nossa Senhora de Fátima. É aquele coração que está cercado de espinhos. Eu não sei se vocês já viram. Então, vejam que esse foi o momento em que a irmã Lúcia teve essa imagem do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Em seguida disse a Santíssima Virgem: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos vê de me consolar, e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem 1/3 e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Aqui está a descrição completa do que nós devemos fazer da boca de Nossa Senhora.
E aqui ela fala, só para vocês entenderem, ela fala de 15 mistérios do Rosário, porque aqui ainda não existiam os mistérios luminosos, que São João Paulo II é que criou no seu pontificado. Por isso é que aqui fala, digamos, do Rosário tradicional, que é o Rosário de 150 Ave-Marias e de 15 mistérios, que são os gozosos, os dolorosos e os gloriosos. No dia 15 de fevereiro de 1926, apareceu-lhe de novo o menino Jesus. Vejam que pessoa abençoada, né, irmã Lúcia? Que facilidade para se encontrar com Nossa Senhora e com Nosso Senhor. Perguntou se já tinha espalhado, Nosso Senhor foi cobrá-la, né? Perguntou se já tinha espalhado a devoção à sua Santíssima Mãe. Ela expôs-lhe as dificuldades que tinha o confessor e que a Madre Superior estava pronta a propagá-la, mas que o confessor tinha dito que ela só nada podia. Jesus respondeu: é verdade que a tua superiora só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. Apresentou a Jesus a dificuldade que tinha. Olha que interessante isso. Olha o amor de Deus por nós. Apresentou a Jesus a dificuldade que tinham algumas almas em se confessar ao sábado e pediu para ser válida a confissão de 8 dias. Jesus respondeu: sim, pode ser de muitos mais ainda. Olha que interessante, Antônio. Sim, pode ser de muitos mais ainda, contanto que, quando me receberem, estejam em estado de graça e que tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. Então veja que, se estiver em estado de graça, a pessoa pode e deve praticar. Só que é recomendável que a pessoa se confesse na semana. É essa a questão. Mas Nosso Senhor fala muito claramente que se a pessoa estiver em estado de graça, ela pode. Se ela não estiver com pecado grave a ser confessado, ela pode e deve abraçar. Ela perguntou: meu Jesus, as que se esquecerem de formar essa intenção, olha que bonito. Jesus respondeu: podem formá-la na outra confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. Então, mesmo que a pessoa eventualmente se esqueça de desagravar, ela pode fazer isso na próxima confissão. Vejam como Deus é cuidadoso com os detalhes para facilitar a nossa vida. Uns dias depois, a irmã Lúcia escreveu o seu relato, o qual foi enviado a Monsenhor Manuel Pereira Lopes, mais tarde vigário-geral da Diocese do Porto, e que tinha sido confessor de Lúcia durante a sua permanência no asilo de Vilar, da cidade do Porto. Este documento inédito foi publicado, e aí fala de questões mais práticas aqui. Aqui ficou muito claro, então, qual é a devoção. Eu estou vendo aqui, falará de uma outra questão que vocês podem estudar depois, mas vejam que aqui é muito claro o pedido, né? Está muito detalhado. Fala, querido. Para isso é o mesmo raciocínio da primeira sexta-feira. Aqui, por exemplo, nesse material do Centro Dom Bosco, tem uma oração. Então é bom, até porque para que a gente, se você não tiver nada, é só você colocar a intenção. É só você ter a intenção, ou mesmo em casa depois, não tem problema nenhum. O importante é que seja no dia. Esse devocionário aqui da permanência que eu falei, ele também tem a oração, ele além de ter a oração da primeira sexta-feira, ele tem uma oração para ser feita no primeiro sábado. Deixa eu só pegá-la aqui, para mostrar para vocês aqui. Consagração ao Imaculado Coração de Maria, primeiro sábado do mês. Então tem uma oração própria. E o material do Centro Dom Bosco, como essa é maior, eu não vou ler, eu vou tirar foto e mando lá no grupo. Mas a do Centro Dom Bosco eu vou ler aqui agora. Na confissão, dizer o sacerdote que está sendo oferecida, a confissão dos agravos. E não é isso Nosso Senhor fala se a pessoa eventualmente se esquecer de fazer no primeiro sábado, que poderia fazer desta forma, na próxima confissão levar essa questão e oferecer. Na confissão você, independentemente de ter sido no sábado, a confissão você oferecer a confissão. Sim, é bom. É bom por mais que não esteja expresso, mas sem dúvida é bom, sem dúvida. Se você se confessa naquela semana, sim, você já oferece em desagravo, sem dúvida. Isso a gente pode fazer, entendam, gente, porque aquela sua outra pergunta, a pergunta que a Carla fez antes, a gente deve oferecer
tudo, né? Tudo ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo e ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. A gente tem que se habituar a oferecer tudo. E a gente pode fazer isso no início do dia. No início do dia a gente oferecer todos os nossos pensamentos, palavras, os nossos atos de amor, os nossos atos de mortificação. Então a gente tem que ter o hábito de oferecer tudo a vida toda. Inclusive a consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora é isso, né? Essencialmente é isso. Essa devoção, a gente vai ter uma aula só para falar da consagração, né? Mas essas duas devoções têm tudo a ver com a consagração que nos propõe São Luís Maria Grião de Montfort, que na realidade é uma consagração que já existe na Igreja desde sempre, mas ele, de alguma forma, sistematizou, né? Ele organizou e elevou, né? E isso foi muito importante. Então eu vou ler aqui a oração só para que vocês vejam a oração que nós somos chamados a fazer no primeiro sábado para desagravar o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Oremos. Virgem Santíssima e Mãe Nossa querida, ao mostrardes o vosso coração cercado de espinhos, símbolo das blasfêmias e ingratidões com que os homens ingratos pagam as finezas do vosso amor, pedistes que vos consolássemos e desagravássemos. Ao ouvir as vossas amargas queixas, desejamos desagravar o vosso doloroso e imaculado coração, que a maldade dos homens fere com os duros e espinhos dos seus pecados. Virgem Santíssima, aqui prostrados aos vossos pés, nós vos mostramos a pena que sentimos por todas estas ofensas e prometemos reparar com os nossos sacrifícios, comunhões e orações tantas ofensas destes vossos filhos ingratos. Reconhecendo que também nós nem sempre correspondemos às vossas predileções, nem vos honramos e amamos como mãe, suplicamos para os nossos pecados misericordioso perdão, para todos quantos são vossos filhos e particularmente para nós que nos consagramos inteiramente ao vosso coração imaculado, seja-nos ele o refúgio durante a vida e o caminho que nos conduz até Deus, assim seja. Vejam que é uma oração belíssima, belíssima. E eu vou ter que premiar alguns aqui, né? Os outros vão ficar com raiva, mas eu já falei, eu vou ao Centro Dom Bosco amanhã, e aí quem que tiver interesse no falo, como eu falei, eu vou ser feminista, vou dar para 5 mulheres, porque só para ser cavaleiro e aí quem quiser só falar. Aqui. E aí, gente, então vamos abraçar estas devoções com muita fé. A gente está numa paróquia, tem que ter os dois, tá? Não, tem que ter os dois, porque aí é uma e outra. Fiquem tranquilos que quem não tiver, terá. Quem não tiver, terá. Depois eu trago para o restante. E eu tenho um arquivo em PDF, eu acho interessante a gente levar para uma gráfica, não deve sair caro, qualquer coisa a gente divide, para a gente distribuir aqui na paróquia. Então, assim... Perfeito. Então, eu te agradeço muito. Então, vejam que são 2 devoções muito simples. E isso também na missa dominical, perfeito. Vou mandar no grupo os PDFs, ótima ideia. Então, gente, é isso. Vamos abraçar, então, estas 2 devoções. Eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar, como mudou a vida da Antônia e da Rita, né? Que se referiam especificamente à devoção das primeiras sextas. Sim. Então, assim, se a devoção das primeiras sextas já mudou a vida de vocês, né? Se a gente praticar as 2, vai mudar em dobro nas nossas vidas todas. E a gente viver cada vez melhor estas devoções. Porque não é só assim começar. É começar e lutar para viver cada vez melhor. Que seja um evento que mude a vida das nossas famílias mesmo. Seja um evento familiar. Que a gente lute e comece a rezar para que os maridos, as esposas, os filhos, os amigos queiram também viver. Colocou aí a página do Burger King, né? As crianças. Aqui, infelizmente,
Sim. Quem tem filho adolescente sabe que essa luta que a bandeira que levanta o desenvolvimento disso. É verdade. São esses pequenos números de crianças. Isso está nas escolas, né? E muitas vezes nas escolas católicas, diga-se de passar, ou ditas católicas. Esse livro, assim, que você leu, irmã Lúcia, só não sei se as pessoas sabem que ele é vendido lá No santuário, né? É um livro muito bom. Memórias da Irmã Lúcia. Para quem quiser conhecer, eu vou mandar uma foto lá, mandar uma foto no grupo. Se alguém de repente ficou lá, e aí as pessoas Sim. esse livro é maravilhoso. Ele é uma linguagem simples, porque a Irmã Lúcia é uma pessoa muito simples. Sim. Ela era muito tímida, ela não queria falar, não queria escrever. Só foi escrito pelo diretor espiritual dela que não lança no Pai da Memória. Sim. Então, assim, ele muda a vida da pessoa mesmo. Sim. Você entende, você se move a cumprir essa devoção pela leitura desse livro e pela luta. Não, pela minha... Vamos então rezar uma Ave Maria para entregar para Nossa Senhora os frutos da nossa aula e também as próximas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, sede vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai. São Pio X, rogai. Santa Margarida Maria de Alacoque, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.